Não sei se eu tô em foco, nunca sei. Fala galerinha não famosa, eu aqui mais uma vez, ainda não famoso, cada vez mais não famoso, sempre não famoso, o canal mais famoso da rua da minha casa, que no caso só tem a minha casa, porque eu não sou famoso, então continua sendo o canal mais famoso de lugar nenhum. E no vídeo de hoje eu vou comentar uma música que uma galera pediu pra eu comentar, que é a música Índios, do Legião Urbana. Também tem uma galera que pediu pra eu comentar Faroeste Caboclo, mas meio que me dá uma preguiça, velho. É muito grande aquilo, né? Eu ia ter que dividir em 30 vídeos. Mas eu prometo que um dia eu faço, promessa de político. Mas eu vou fazer, um dia eu vou fazer, amém. Como a música Índios também é bastante comprida e tem bastante detalhes, esse vídeo possivelmente vai ficar um pouquinho grande. Espero que vocês entendam, se não quiser assistir, já não assiste. Só isso. Vai pra roça colher uns tomates, né? O não famoso vem aí. Se você não quer assistir, fecha esse vídeo e vai dormir. Pra quem não conhece a banda Legião Urbana, na minha humilde opinião, uma das maiores bandas do rock nacional que já existiu. Atualmente, a maior banda de rock é a Restart, né? Todo mundo sabe aí, a banda Restart. Véi, não fala isso nem por brincadeira, velho. Enfim, quem não conhece a banda Legião Urbana, vá pesquisar, vai procurar saber que banda é essa, a banda Legião Urbana. A banda Legião Urbana é uma banda muito legal, uma banda que não tem pra fazer, é uma banda. É uma banda que vale a pena ser uma banda. Então, vai dar uma banda. Ah, eu fiquei vermelho agora de vergonha. Roda a música que a gente vai comentar, eu já tô enrolando demais. Pera aí, deixa eu pegar. Quem me deram menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me deram menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre pura seda. Quando eu vi essa música a primeira vez, no alto dos meus 10, 11 anos de demência, de idade, demência também, eu ficava me perguntando por que o título da música era Índios. Eu achava que deveria ser Quem Me Dera. Eu achava que o título dessa música tinha que ser Quem Me Dera, porque a música toda era falando quem me dera, quem me dera, quem me dera. Porque na minha cabeça a letra não tinha nada a ver com índios. Eu ficava pensando índios, o que tem a ver com índios? Não tem, só fala uma vez de índios. A música não tinha que ser chamada Índios. Como assim chamada Índios? A música é Quem Me Dera. Só que na verdade essa música é meio que um comparativo da vida dos índios com a vida do Renato Russo, ou com a visão que o Renato Russo tinha da vida. Então por isso ele deu o título Índios, com aspas. Quando o Renato fala do ouro que ele entregou a quem não deveria, porque achou que fosse uma prova de amizade, ele também estava se referindo aos índios, porque foi exatamente o que aconteceu quando os portugueses chegaram no Brasil e se passaram por amiguinhos dos índios, né, que entregaram todos os seus tesouros para eles, achando que fosse uma prova de amizade. Aquilo que pros índios era pano de chão, pros portugueses era linho nobre e pura seda. Amiguinhos, né? Mas vai rachar uma lenha. Não vai rachar uma lenha, não. Já racharam bastante pau Brasil. Quem me deram menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Esse trecho eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez, né, lá na idade da mongolice, meio que me deu um nó na cabeça. Eu não gostei mais do Renato Russo, velho. Eu fiquei de mal com o Renato Russo. Eu achei que ele tava chapado, porque a princípio parece que não faz sentido. O que aconteceu ainda está por vir, o futuro não é mais como era antigamente. Mas se a gente olhar pra história dos índios e entender que ele tá falando dos índios também, da vida dele, significa que aconteceu uma coisa que mudou tanto na vida dele e na vida dos índios, que mudou totalmente o futuro e mudou o que vai acontecer amanhã e depois por causa de uma coisa que aconteceu hoje. Agora foi eu que dei um nozinho na minha cabeça. Vamos tentar de novo que nem eu me entendi agora. Significa que a chegada da civilização na vida dos índios transformou de uma forma tão grande a vida deles que mudou completamente o futuro deles e mudou aquilo que iria acontecer com eles, porque se não tivesse chegado a civilização, não iria mudar em nada, iria continuar a mesma coisa. Então o futuro não é mais como era antigamente. E o que aconteceu ainda tá por vir, porque ainda vai se refletir amanhã e depois e muito mais depois na vida dos índios pra sempre. Me senti um filósofo agora. E da mesma maneira também teria acontecido alguma coisa na vida do Renato Russo que mudou completamente o futuro dele, completamente a vida dele. Não sei se tem alguma relação com o tesouro que ele entregou, né, o ouro que ele entregou, sei lá, quando ele foi a primeira vez que ele deu, não sei, mas certamente foi algo que definiu a vida dele. Quem me deram menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me deram menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quando o Renato fala
que nos deram espelhos e vimos um mundo doente, ele tá novamente nos arremetendo à história dos índios, quando eles recebiam espelhos em troca de serviço escravo. Também mostra a ganância dos portugueses, né? Quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence de que não tem o bastante. Mas eu também tenho uma interpretação pessoal em relação a esse trecho, porque quando eu vejo o Renato falando sobre espelhos, sobre querer que as pessoas simples fossem mais importantes, eu entendo que ele também tá falando sobre ego. Se a gente parar pra pensar, a gente vai perceber que quando a gente olha pra um espelho, a gente tá olhando pra gente mesmo. E talvez o fato das pessoas olharem mais pra si mesmas do que para o próximo seja um motivo de um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. E se mesmo Deus foi morto por vocês, é só maldade então deixar um Deus tão triste. Nesse trecho ele tá falando sobre a catequização dos índios, que foi feita pelos amiguinhos portugueses, expressando por trás as suas dúvidas em relação à fé, da mesma forma que os índios não conseguiam entender como que um só Deus ao mesmo tempo é três, e como que ele foi crucificado pelo próprio ser humano. Os índios tinham uma tradição de crença e pra eles era difícil acreditar nesse novo Deus. Eu quis o perigo até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Esse é sem dúvidas o trecho mais polêmico dessa música. Alguns acham que ele tava falando de Deus, que ele tava se referindo a Deus, porque no trecho anterior ele tava falando de Deus, então ele continuou falando de Deus. Só que eu não acho. Pra mim esse trecho é a explicação de toda a expressão dessa música, porque é aqui que ele desenha o cenário das circunstâncias em que ele tá falando essas palavras. Quem me dera ao menos uma vez. Ele tá falando tudo isso pra uma pessoa. Toda essa comparação com os índios é o desabafo dele pra uma pessoa. Um pouco antes de escrever essa música, pra quem não sabe, o Renato Russo tentou suicídio. Ele cortou os próprios pulsos, e há relatos de que ele fez isso pra chamar a atenção de uma certa pessoa que ele gostava muito e que ele queria de volta. Eu quis o perigo até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Porque descobri que é sempre só você. Conhecendo essa história, fica bem claro entender que essa música é um desabafo pra essa certa pessoa, que é um rapaz, né, o Lui. Pra quem não sabe, o Renato Russo curtiu os dois lados da moeda, né. E aí chega um momento desse desabafo que ele olha pra pessoa e fala: porque eu descobri que é só você que me entende, do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir naquilo que eu ainda não vi. Ou seja, ansiedade. Quem conhece um pouco da vida do Renato Russo sabe que ele sofria de ansiedade, tanto que ele teve que fazer tratamento contra antidepressivos e uma série de coisas que ele tomava pra ansiedade e pra depressão. E a única pessoa que tinha a cura pra esse vício era o Lui, né, que dava pra ele a cura, porque outra coisa quem dava era ele. Não sei, tô brincando. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo. E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Aqui outra vez ele se coloca na situação dos índios, que pra eles era difícil acreditar na civilização e acreditar que existiam pessoas felizes vivendo nela. Pro Renato também era difícil acreditar na mesma coisa. Isso porque ele vê o contexto de uma sociedade ingrata, onde grande parte acreditando num Deus cujo nome tá em tudo, muitos deles nem sequer param pra dizer obrigado. E pior, onde o justo é atacado por ser inocente. Mas o legal é que ele termina a música com a frase: tentei chorar e não consegui. Isso porque ele ainda tinha esperança, ele ainda acreditava que isso um dia pudesse mudar. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal Não Famoso.
Ficou um pouco longo, eu acredito, né? Não sei depois a edição se eu vou cortar alguma coisa. Isso que eu resumi bastante, era bastante folha pra comentar. Tem bastante coisa aqui, né? Eu cortei bastante parte. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha pra ajudar na divulgação, isso é muito importante. Compartilhe em suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, TRT lá no Twitter pra ajudar a divulgar. Deixe o seu comentário também, sugerindo alguma música, sugerindo alguma coisa pra eu fazer, algum tema, qualquer coisa, ou dizendo se você gostou, se você não gostou, enfim. Comenta aí se eu sou bonito ou não. Não preciso. Quero mandar um abração pro Hilário Lolato, da agência Live, que fez um site pro canal Não Famoso. Eu fiquei muito feliz e gostei bastante do site. Se você quiser conferir, se você quiser conhecer, tá aparecendo em algum lugar por aqui. Na descrição do vídeo eu vou deixar os contatos da empresa, se você quiser entrar em contato com ele pra fazer um site pra você, ou outros trabalhos também que eles fazem na agência Live. Pode entrar em contato, tem o selo de qualidade Não Famoso e é nóis. Quero mandar um beijão pra Ellen, pra Miriam e pra Sara, lá do município de Sombrio, minha terra natal, que esses dias tiraram uma foto comigo e eu ganhei até uma cartinha da Ellen. Eu fiquei muito feliz, gostei bastante da sua cartinha, valeu mesmo de coração. Um beijão pra vocês, brigadão de coração pelo carinho. E é isso aí, não esqueça de se inscrever aqui no canal Não Famoso. E um beijo pra quem pediu pra mandar beijo, um peteleco na orelha pra quem pediu peteleco na orelha, um abraço pra quem pediu pra mandar abraço e até a próxima. Pergunta do Samuel Boachat: o que você faria se houvesse um apocalipse zumbi?